Brasileirão e Libertadores. Eu vou incluir a Ana Thaís Matos nessa nossa conversa para a gente analisar como é que foram os jogos de domingo pelo Brasileirão. E aí a gente vai mostrar a tabela, Ana, para a gente começar. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Fátima? Bom dia para você, bom dia para o André. Bom dia, Thaís. A gente está olhando aqui a tabela. O que eu temia aconteceu, o meu time já está na segunda página. Mas o que importa mesmo é que o Internacional, neste momento, assumiu a liderança, né? Mas vamos começar falando da goleada, né? Do Flamengo, maior goleada do campeonato até agora. Esquecido, Fátima. Que sorte você lembrou. Voltando de férias, feliz, né, André? Desculpa aí, Fátima, desculpa. Não queria fazer isso, não. O pessoal estava meio em silêncio recentemente, né, Fátima? Pois mas é. Tá mais alegre hoje. É. Eu tava de férias, não provoca. Maior goleada, Flamengo e Corinthians, gente. O Flamengo, nos últimos anos, tem ido à Arena do Corinthians, né, na Neoquímica, e saído com bons resultados, né? E agora não foi diferente. Ontem, Fátima, vendo o jogo, parecia que o time não estava nem se esforçando. Tamanha inabilidade do Corinthians no jogo. O Flamengo, quando quis, fez gol. Quando não quis, parava de jogar e ficava olhando o Corinthians tentar alguma coisa. Mas foi uma imposição muito grande, assim, uma ótima atuação, claro, pelo resultado. E mostra, de fato, é aquilo que a gente já falou na semana passada, né? O Flamengo, de fato, na briga pelo bicampeonato brasileiro. Eu tenho uma dúvida em relação ao jogo, agora, sério. Ana Thaís, eu vi que o Vitinho foi o grande destaque do jogo, né? Ele tinha sido muito criticado, vem sendo muito criticado aí por um longo período, né? Desde praticamente a contratação dele pelo Flamengo. O que aconteceu? Ontem o Domi mudou ele um pouco de posição, né? Colocou ele com um pouquinho mais de liberdade, assim, digamos, no jogo. E o Corinthians também não marcou tão bem o Vitinho, mas ele de fato foi o melhor do jogo. Eu até brinquei com uma amiga minha sobre o caso do Vitinho, que tinham que fazer uma fila da desculpa pela atuação dele ontem, né? Quem cornetou ele nos últimos dias de uma grande atuação foi eleito até na TV Globo o melhor jogador do jogo, né? O craque do jogo. Acho que isso é que é incrível no futebol, né? Que essas coisas acontecem, né? O jogador tem fase, tem ciclos, e é isso que encanta, porque a todo momento pode ser surpreendido. Bom, no jogo do Inter e do Vasco não tinha muita surpresa, não. Infelizmente, né? O Inter, jogando em casa, venceu o Vasco, e aí chegou realmente ao novo líder. É isso, né? Pode ser ultrapassado hoje pelo Atlético Mineiro, mas esse que fez o segundo gol aí, Fátima, o Thiago Galhardo, que fez o gol de pênalti, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols. E todo jogo que ele faz gol, praticamente todos, né? Porque ele tem 14 em 17 rodadas, ele faz alguma referência legal, né? Ontem ele fez uma referência à mãe, né, a dona Valéria, que superou um caso de câncer de mama. E então ele é um jogador bem especial, Fátima. É um desses que a gente olha assim durante todo o campeonato e ele sempre tem algo a mais para falar. Ele não fala só no campo, ele fala além dos jogos. Eu achei um jogador bem especial aí dessa história do Campeonato Brasileiro 2020. Eu acho legal porque é o atleta que sabe o papel que tem como craque, como ídolo, né? E que aproveita o espaço que tem um momento de glória, que é o momento do gol, para complementar, né? Mostrar que ele é mais do que simplesmente um jogador. Ele é um cidadão, ele tem opiniões. Isso eu acho também bem bacana quando eles conseguem agregar esses valores ali. Eu também, eu acho que é fundamental, né, Fátima? Não dá pra gente separar o esporte de um mundo à parte, né? E eu acho muito legal quando os atletas incorporam isso, porque a gente tem falado muito, né, agora em outubro, no Outubro Rosa, e poucos deles se aproximam mesmo do assunto, né? E eu achei muito espontâneo do Galhardo comemorar e falar da mãe dele que superou um caso de câncer. E foi o Inter... Desculpa, Fátima, estamos corrigindo aqui à tarde, só que a gente tinha posto 2-1. Ah, não, 2-0. A gente deu um gol pra Fátima, na verdade, mas não teve, não. Não teve, infelizmente não teve. Mas não teve o Inter que usou uma camisa ligada ao Outubro Rosa? Sim, na vitória de ontem sobre o Vasco, né, com essa camisa rosa. Tem alguns clubes usando essa camisa rosa, mas foi ontem chamou a atenção pela vitória e pelo gol do Galhardo aí, com a comemoração pra mãe. Verdade. Agora, no Fortaleza venceu aí a camisa, né? Ficou bem bacana mesmo, bem bonita. Muito. O Fortaleza venceu o Palmeiras, quer dizer que parece que o Luxemburgo não era o único problema, né? Era um dos, né? Era um dos. Ô, Fátima, mas esse jogo ontem foi muito legal, viu? O Rogério Ceni, que é muito conhecido, goleiro que fez história no São Paulo, agora técnico do Fortaleza. Impressionante o trabalho que ele vem fazendo, né? A gente fala muito dos técnicos gringos que estão no Brasil, mas dos técnicos brasileiros hoje, o Rogério está muito à frente, ele é muito moderno, também está fazendo um trabalho bem especial lá no Fortaleza.
Pois é, olha só, tá dando resultado. E é um cara que também sempre foi aplicado, né? Um cara que era o primeiro a entrar no campo para treinar, o último a sair. Era um cara que, como jogador, tinha esse compromisso com a profissão. Eu acho que certamente não seria diferente. E já inovador, né? Era um goleiro artilheiro, já era inovador. Era um goleiro, como jogador. Talvez o único equívoco tenha sido começar pelo São Paulo, que é um time muito grande. Talvez isso tenha sido o início ali mais difícil para ele, né? Mais legal. Tá outro. Agora a gente estava falando de atletas que sabem o peso de ser um ídolo. O caso do Robinho voltou com muita força, né? Porque na semana passada se falava muito disso, mas a divulgação de alguns trechos das conversas autorizadas pela Justiça, que foram gravadas dele com colegas, acabou trazendo o assunto muito de volta. Para quem não acompanhou, o Robinho foi condenado a 9 anos de cadeia ao lado de outros 5 brasileiros, isso na Itália, por violência sexual, né? E isso praticado em grupo na Itália até é um agravante, né? E na sexta-feira, quando o Santos e ele anunciam que vão suspender a contratação, porque eu acho que o que trouxe o caso de volta, né, Ana Thaís, foi o fato dele ter sido contratado pelo Santos. Eu acho que numa situação que ainda foi julgado em primeira instância, ainda vai para a segunda instância, e já trazer de volta na posição de ídolo uma pessoa que está ainda tendo que responder pelo seu comportamento, acho que foi isso que pesou, né? Fora a pressão das torcedoras mulheres do Santos, né? Foi um caso muito difícil, assim, viu, Fátima? Vou te dar até um depoimento de causa aí, porque, claro que como eu trabalho no esporte, acabo me envolvendo muito com essas questões que envolvem aí a participação da mulher, como o esporte enxerga a mulher de certa forma, e isso ficou, de fato, como você disse, muito forte depois da confirmação da contratação. Já vinha se especulando o retorno dele, né, Fátima? Já tem mais ou menos um mês, e faz um mês que a gente tem falado, olha, gente, ele é condenado, é em primeira instância, mas tem essa condenação. Sim. Dia 10 de dezembro agora reabre o caso, tem mais uma instância para ser julgado. Mas aconteceu que, nesse momento, ele é um homem condenado por esse crime. E aí teve muita repercussão, muita pressão. Os patrocinadores do clube foram cobrados, né? Os patrocinadores do Santos foram cobrados. A forma como o Santos apresentou, né, o retorno dele, assim, de uma forma até ignorando o fato, de uma forma até meio agressiva, assim, foi toda uma semana muito difícil para quem acompanhou, para quem apurou essa situação. E agora, né, o contrato foi suspenso, é bom que a gente deixe isso bem claro, não foi cancelado, ele foi suspenso, e aí agora a gente aguarda os desdobramentos dessa história, que é uma história muito pesada, né, Fátima? E mostra um pouco, assim, como que o esporte, às vezes quer ficar um pouquinho alienado do que é a realidade. Só um dado interessante, Fátima, hoje o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou números de violência contra a mulher, né, crianças e jovens, etc., e a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Então, assim, a gente tem que levantar esse debate. O debate é a violência contra a mulher. Não é se pode, se bateu ou não, se estuprou ou não. O grande debate é a violência contra a mulher. É isso que a gente não pode perder de vista, né? Pois é, e acho que também a história da contratação, no momento assim, de você dar um destaque para o que foi positivo na vida dele durante muito tempo, claro, mas neste momento fica algo muito inadequado, muito descolado da realidade. Eu acho que isso é que mais chocou, a pompa e circunstância para algo que no momento está em suspenso. Ele está em julgamento, foi condenado em primeira instância e o julgamento vai continuar. Então, até que ponto você ter essa pessoa como referência, como um olhar de um jovem para ele como um ídolo, agrega valor nesse momento para o Santos e para qualquer um, né? Até que ponto a gente não tem que continuar discutindo a violência? A gente tem um trecho da fala que é muito séria, porque ela mostra que, assim, o fato da mulher não ter consciência do que estava fazendo, olha, a polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui para casa. Mas você também transou com a mulher? Não, eu tentei. A polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você. Aí a gente está repetindo. Ou seja, a forma como ela é tratada, num outro trecho dizendo que ela estava bêbada, ou seja, como se ela, pelo fato dela não lembrar, ela tivesse desqualificada, né? Como ela não tivesse direito de escolha, né? Então, assim, eu acho muito importante, não só o posicionamento das torcedoras, mas é bom também que os torcedores homens, né? Porque a gente sabe que parte dos torcedores
recriminaram essa contratação, mas infelizmente uma parte grande aprovava a contratação e sem nenhuma ressalva, né? E é importante que todos entremos nessa discussão, né? Exato. A violência contra a mulher, ela não é um assunto das mulheres, ela é um assunto da sociedade num todo, né? Então, eu acho que todo mundo tem que se preparar para abordar esse tipo de tema. E aconteceu muita coisa, né, Fátima? Muitos ataques ali nas redes sociais das pessoas que são favoráveis à contratação ou que querem tentar desautorizar quem é contra, né? E ninguém é contra, todo mundo torce, é bom deixar claro, Fátima, para que não aconteça casos de estupros, né? Para que ninguém seja condenado, não por ele, mas pela saúde da mulher. Então, parece que, pela vida da mulher, então parece que as pessoas se separam muito dessa realidade, né? Então, assim, e outra coisa que chamou a atenção, que vocês mostraram, e essa questão de falar que a mulher tá bêbada, o fato de beber, de estar ali desacordada, não autoriza ninguém a mexer com o nosso corpo. Sim. A nossa liberdade se dá justamente pela gente poder fazer o que a gente quiser, a gente sair a hora que a gente quiser, usar a roupa que a gente quiser. Isso não dá autorização para ninguém mexer contra o nosso corpo, para ninguém exceder o limite. Eu acho que é isso que falta um pouco de entendimento, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, você saiu de saia, estava com roupa curta, tá provocando. Não, é a liberdade do homem. Ninguém questiona se o homem sai de camisa, sem camisa, de sunga. Quantos homens eu vejo saindo da praia de sunga? A gente tem que se enrolar todo numa roupa para não ficar sofrendo nenhum tipo de assédio no meio da rua. Então, o nosso corpo não é convite para nenhum assédio. Então, eu acho um absurdo quando as pessoas falam, mas ela estava bêbada. E daí? Claro. Não. E daí? Quando o homem bebe, né? Quando o homem bebe. Não, e o fato dela estar bêbada só faz com que as pessoas não atacassem, né? Exatamente. Então, pelo fato dela estar com mais dificuldade, talvez, naquele momento de tomar algum tipo de decisão, autoriza que 5 homens estuprem ou cometam algum tipo de violência sexual contra essa mulher? Não, né? Ao contrário, né? Respeito. E outra coisa também, né, Fátima? Os diálogos ali falam muito sobre teve ou não teve a relação, fez ou não fez a relação, mas, gente, como é que você acompanha uma mulher ser violentada no meio de outros homens e você acha que você está isento da situação? Eu acho que é tudo um absurdo, assim, Fátima. É uma jovem de 23 anos, esse caso é julgado desde 2017. Depois disso, ele continuou jogando futebol, ele foi para outros times, ele continuou ganhando dinheiro. A vida dele não acabou, como as pessoas falam por aí. Mas vai acabar com a vida do homem. Eu acho que se tem uma vida aí que poderia ter acabado, ou poderia ter sofrido, e sofreu muitas consequências, é a vida da mulher. E a nossa vida, ela não é um subproduto, ela não está abaixo das outras vidas, muito pelo contrário, né? Acho pouco que se fala dela, né? Exato, a gente está discutindo o tempo todo ele, a gente não está discutindo ela, né? O tempo inteiro, né? Exato. Olha só, o Robinho não quis falar com a Globo. Os advogados recorreram da sentença e o julgamento da segunda instância será no dia 10 de dezembro. Eles alegam que houve erro na tradução das escutas do português para o italiano. A defesa do Robinho diz que o jogador reitera que não cometeu o crime do qual é acusado e que sempre se relacionou sexualmente de maneira consentida. Ricardo Falco e Jairo Chagas também foram procurados, mas não quiseram se pronunciar. Como os outros 4 amigos de Robinho voltaram para o Brasil, eles respondem ao processo separadamente. Bom, a gente vai continuar acompanhando, né, Ana Thaís, e torcendo para que a justiça seja feita, né? É isso, é o que nos resta agora nesse momento. Em dezembro reabre o caso aí, muita discussão ainda vai ter em relação a isso, viu, Fátima? Com certeza. Bom, um beijo grande para você, boa semana. A gente volta a se falar, acho que na quinta. Sim, tem rodada de Libertadores essa semana aí. Vamos esperar aí dias melhores para o Vasco, hein, Fátima Bernardo? Oh, meu Deus do céu, tá bom. Eu já tô naquela segunda página que era meu temor, né? mas tudo não bem. Muito, né?